Guilherme, um metilpropano não existe, Guilherme. Se era esse o exemplo realmente que você estava se referindo, esse nome não existe, né? Não tem ramificação no carbono 1. Então, um metilpropano, a cadeia estaria dobrada. O nome correto disso seria butano. Tá? É esse mesmo exemplo que você está se referindo? É butano. Então, vamos lá. No butano tem 2 carbonos primários e 2 secundários. Então, se você tiver um halogênio ligado num carbono secundário, vai formar um carbocátion secundário, tá? Os 2 carbonos do butano, os 2 carbonos secundários do butano são iguais entre si. Então, não tem por que ter preferência nesse caso, tá? Vamos imaginar se fosse um pentano. No pentano você tem 3 carbonos secundários, né? Os carbonos 2, 3 e 4. O 2 é igual ao 4 e o 3 é diferente. Então, formando aí um carbocátion secundário em qualquer um dos 3, não haveria rearranjo. Não haveria preferência. Por quê? Porque carbocátions iguais têm a mesma estabilidade. Então, isso não geraria um ganho em energia, em estabilização para a molécula. Portanto, não haveria rearranjo de um secundário para outro secundário. Tá? O ganho energético aí é zero. Então, não tem por que isso acontecer se isso não forma. E lembrando que o rearranjo é um processo rápido, porque na sequência ele vai se ligar no nucleófilo. Então, pelo fato de não ocorrer, o nucleófilo rapidamente reagiria com esse carbocátion, dessa forma não tendo tempo, né, não havendo o rearranjo. Tá? Até porque não é necessário. Então, vamos lá. Só confirma para mim. No final da aula passada, na terça passada, não, quinta-feira passada, né? A gente finalizou éteres, é isso? E não começou epóxido, certo? Isso, né? Então tá bom. Então vamos lá. Hoje a gente inicia o capítulo de epóxidos, que é o nosso último capítulo, tá? Então isso vai fazer com que você possa fazer a última lista de exercícios de epóxidos e os últimos exercícios do TP2, que também envolvem epóxidos, tá? Então, epóxidos são compostos triangulares, formados por 2 átomos de carbono e 1 de oxigênio. Ah, só assim? Só assim. Ou seja, não existe epóxido de cadeia aberta. Tá? O epóxido é obrigatoriamente uma estrutura fechada. Tá? Formada por 3 átomos, né? Formando aí um triângulo, sendo que 2 destes átomos são carbono e um terceiro é o oxigênio. Tá? A gente vai precisar falar disso daqui a pouco. Então, vamos considerar que esse anel de epóxido, também chamado de anel de oxirano, tá? Então, isso aqui é um epóxido, né? Então, anel de epóxido pelo fato dele ser cadeia fechada, ou anel de oxirano. Vamos assumir que isso seja um triângulo equilátero, tá? De lados e ângulos iguais. Qual é o valor de cada ângulo interno de um triângulo equilátero? (60), isso aí, a Gabriela, 60. Lembrando que a somatória dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, né? Se o triângulo é equilátero, então tem 3 lados e 3 ângulos iguais, 60 graus. Tá bom. Então vamos voltar lá. Então ele fala assim: são compostos extremamente reativos, devido à alta instabilidade do anel com 3 átomos, formando ângulos de 60 graus. Então são os ângulos internos, né? E esse fenômeno é conhecido como tensão de Bayer. Então vamos entender o que acontece. Se você olhar aqui os carbonos desse epóxido, os 2 carbonos, eles estão fazendo 4 ligações simples, certo? Os 2 carbonos.
Nenhum deles faz ligação dupla, nem ligação tripla, tá? E o ângulo aqui dentro é 60 graus, ou muito perto disso, tá? Existe uma pequena torçãozinha, então é quase 60 graus. A gente assume 60, tá bom. Qual é o ângulo de um carbono que é um tetraedro, né? De um carbono que faz as 4 ligações simples? Quanto vale cada ângulo do tetraedro? Cada ângulo do tetraedro vale 109 graus e 28 minutos. Vamos arredondar? 110 graus, tá? Então, o tetraedro tem os ângulos entre as ligações simples que valem 110 graus. Tá bom. E dentro do epóxido, os ângulos que eu tenho são ângulos de 60 graus. 110 graus, pessoal, está muito longe, né? De 60. Ou seja, olha o que está acontecendo. O tetraedro tem ângulos de 110 graus entre um e outro. Para eu poder formar o triângulo, para eu poder formar uma estrutura fechada, eu peguei esse ângulo que era 110 e fui torcendo, 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 até ele virar um ângulo de 60. Significa que essas ligações químicas, né, do carbono, carbono, carbono e carbono com oxigênio, elas sofreram tensão. Elas foram dobradas, elas foram tensionadas para que eu pudesse formar o triângulo, para que eu pudesse conseguir fechar a estrutura. Por isso que essa estrutura é instável, porque ela está sob forte tensão. Então imagina, né, você pegar uma barra de ferro e aí você tem que dobrar essa barra de ferro para ela estabelecer uma determinada geometria. Então você está tensionando, você está fazendo força contra a natureza daquilo, tá? Que mais? Se fosse um quadrado, né? Se fosse uma molécula com 4 átomos de cadeia fechada, quanto vale cada ângulo interno do quadrado? Ana Beatriz, quanto vale cada ângulo interno do quadrado? Viu? Como química não é difícil, o problema é matemática. Os ângulos internos de um quadrado valem 90 graus, né? Que é o ângulo reto. Então, dentro de um quadrado, a somatória dos 4 ângulos dá 360, né? 90 vezes 4. Viu? Está melhor em química do que matemática. Então, dá 90 graus. 90 graus está perto de 110? Não, não está tão longe que nem 60, mas também não está tão perto. Então, estruturas de cadeia fechada de 3 e 4 átomos, elas sofrem tensão de Bayer, tá? Elas precisaram ser torcidas para você conseguir fechar a estrutura. Então, elas abrem com relativa facilidade, né? Mediante um ácido, mediante algumas reações químicas. Aí, com 5 carbonos, não. O ângulo é próximo de 110 mesmo. Então, com 5, com 6, a gente já não tem torção. Ele já tem o ângulo muito semelhante ao carbono sp3, ao carbono que tem as 4 ligações simples. Então, vocês podem guardar isso. A gente não vai comentar muito mais sobre isso durante o ano, mas vocês podem guardar. Cadeias fechadas com 3 átomos ou com 4 átomos, né, triangulares ou quadradas, são cadeias instáveis. Elas tendem a sofrer uma reação que é uma reação de abertura, de quebra da estrutura fechada. E quando a gente for estudar as reações dos epóxidos, semana que vem, a gente vai falar sobre isso. Para epóxidos, nós temos 3 reações. As 3 reações que a gente vai estudar a partir da semana que vem, todas elas promovem a quebra do epóxito. Todas elas rompem o anel do epóxito. Tá? Então, deixa eu voltar lá. Então, ó,
são éteres, né? Isso aqui não é semelhante a um éter que a gente estudou? Eu não tenho aqui um oxigênio ligado no meio de 2 carbonos? Então, parecido com éter, né? Então, são éteres, mas pelo fato de serem cadeia fechada triangular, né? Pelo fato de terem um anel triangular, este anel confere a eles propriedades diferentes dos éteres comuns, dos éteres de cadeia aberta. Então, você pode esquecer. As preparações são diferentes, as reações são diferentes, tá? As propriedades químicas deles são totalmente diferentes das propriedades químicas dos éteres comuns de cadeia aberta, aqueles que nós já estudamos, tá? O mais simples deles é o óxido de etileno. Então, ele pode ser chamado de anel de oxirano ou óxido de etileno. Óxido porque tem o oxigênio. Etileno porque ele é obtido a partir de um alceno de 2 carbonos, e depois ele se transforma no óxido de etileno. Então, o que é etileno? CH2 duplo CH2, é o eteno. Então, você reage oxigênio mais eteno, ou etileno, forma óxido de etileno. Tá? Então, o óxido de etileno é o mais importante, por ele possuir aplicação como bactericida, né? É utilizado para esterilização, principalmente de ambientes muito grandes, por exemplo, indústrias, hospitais, tá? Então, ele tem um importante efeito bactericida, sendo utilizado para esterilização de ambientes. É claro que você não vai usar isso na tua casa, né? Na tua casa, tu passa aí um lisoforme ou outro produto de limpeza para eliminar bactérias aí do local que você está limpando. Tá? É preparado em escala industrial, então isso aqui é método industrial. Isso aqui não dá para a gente fazer lá no laboratório da faculdade. Não é tão simples assim. Então, isso aqui eu não vou cobrar em prova, né? Método industrial. Apenas lá nos éteres, que eu falei que a obtenção industrial servia para grande escala e pequena escala, podia ser feito em laboratório. Então, é preparado em escala industrial, por oxidação, então vai entrar oxigênio, catalítica, eu preciso de um catalisador, que aqui no caso é a prata, do etileno, o etileno está aqui, é o eteno, pelo ar. Então, pelo ar é porque no ar tem oxigênio, né? Tá? Ah, pessoal, desculpa, aqui faltou colocar o 2, né? Ó. Na hora que eu fiz a mão, esqueci de pôr, ó. Tá vendo? É CH2, CH2, dá para ver? Então, quebra a ligação dupla e entra o oxigênio. Então, aqui tem que ser CH2, CH2, né? Na hora que eu estava desenhando a estrutura, faltou colocar o 2 aí. Completa aí no teu caderno. As tuas anotações. Aqui, ó. CH2. Tá? Geralmente, então isso que eu falo aqui embaixo já vai ser o nosso primeiro método de preparação, que a gente vai ver ainda hoje. Normalmente, são obtidos por oxidação dos alcenos com peróxicompostos. Então, vamos lá, que é o método que está aqui embaixo. Alceno, está aqui. Alceno, aqui em cima. Seja ele obtenção industrial, seja ele obtenção em laboratorial, que são as outras preparações que a gente vai ver, todos os métodos de preparar epóxido irão utilizar alcenos. Tá? Qualquer método de preparação de epóxido necessita de alcenos. Tá? Então, normalmente são obtidos por oxidação dos alcenos com peroxicompostos. Então, peroxicompostos são os nossos oxidantes. Aqui em cima ele não fala? Em escala industrial é obtido por oxidação catalítica do etileno pelo ar. Tá? Então, aqui, ó, quem é o oxidante? É o oxigênio, que está presente no ar. E aqui, quem é o oxidante? São os nossos peroxicompostos. Então, deixa eu fechar aqui um pouquinho. O que são peroxicompostos? Alguém sabe me definir o que é isso? Peróxi. O que significa per e o que significa oxi?
Oxi tem a ver com oxigênio. O que é peróxi? Per é um prefixo que significa ganhar. Então, peróxi é ganhar oxigênio. Tá? Peroxicompostos são compostos instáveis, onde você tem a ligação de um oxigênio com outro. Tá? E não é comum você ter compostos onde você tem um oxigênio ligado ao outro. Tá? Esses compostos que apresentam oxigênio ligado em oxigênio são chamados de peróxidos ou peroxicompostos. Tá? E como essa ligação é instável, oxigênio é instável, a tendência é que essa ligação se quebre e um desses oxigênios do peróxido ele vá se ligar na ligação dupla do alceno. Tá? Então, peróxidos são bastante instáveis. Alguém sabe me dar um exemplo de um peróxido ou de um peroxicomposto? Esses compostos chamados de peróxidos são fortes oxidantes. Conhecem algum aí para me falar? Ninguém conhece nenhum peróxido? Peróxido de hidrogênio. Ô, Gabriela, qual é o outro nome do peróxido de hidrogênio? Não, hidroxila não, Gabriele. Hidroxila é o grupo, OH. Né? Peróxido tem oxigênio ligado em outro oxigênio. Qual é que é o outro nome do peróxido de hidrogênio, Gabriela? Você sabe me dizer? Peróxido de sódio, é um peróxido. O3 é ozônio, Guilherme. Ali você só tem oxigênio, não tem outro elemento. Ali você tem um oxigênio ligado em outro. Acho que não, viu? Olha, nunca pensei sobre isso, mas acho que não seria um peróxido aquilo. Né? Aquilo ali é ozônio. Né? Não sei se chamaria peróxido aquilo, acho que não. Água oxigenada, ó, a Roberta falou aqui, ó, água oxigenada, muito bem. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada. A fórmula da água não é H2O? Não tem um oxigênio no meio e um hidrogênio para cada lado, formando um ângulo de 104 graus e meio, assim, inclinadinha? Não é assim que é a fórmula da água? E qual é a fórmula da água oxigenada, Roberta? Sabe me dizer? Isso, H2O2. Então, como é que é a fórmula da água oxigenada? Como é que eu escrevo isso no papel? Na água, você tem um oxigênio no meio e um hidrogênio de cada lado do oxigênio, certo? Tá. Na água oxigenada, você tem um oxigênio ligado em outro oxigênio. Tá? E os dois hidrogênios? Cada hidrogênio está ligado em um dos oxigênios. Então, você tem uma ligação oxigênio com oxigênio, cada um tem uma. E a segunda ligação desses oxigênios, você tem um hidrogênio com cada um deles. Então, água oxigenada, pessoal, é um potente oxidante. Você não usa para descolorir cabelo, descolorir pelo. Sabe aquele Vanish Poder O2? É o oxigênio que tem lá no meio da substância que é o oxidante, que é quem faz a limpeza. Água oxigenada, vocês já viram falar que ela pode ser utilizada para limpeza de produtos plásticos, para tirar aquele aspecto amarelado. Então, é um forte oxidante. Então, peróxidos são compostos onde você tem oxigênio ligado em oxigênio. Pelo fato dele ser instável, ele libera oxigênio. E esse oxigênio que é liberado que é o oxidante forte. Tá? Vocês sabiam que água... Eu não sei se vocês fazem isso em casa, né? As meninas que devem comprar mais isso. Vocês guardam água oxigenada quando vocês compram na geladeira? Tem essa recomendação no frasco? Tem isso escrito no frasco? Manter armazenado em geladeira? Ou vocês deixam em casa fora da geladeira? Não, é perigoso, Fernanda. Água oxigenada espontânea. Então você compra lá. Água oxigenada 30 volumes não é tão forte, ela é fraquinha. Mas tem água oxigenada 100 volumes. Você não vai comprar isso na farmácia, mas existe.
Qual é o problema? Mesmo a 30 volumes tem que tomar cuidado. Com o passar do tempo, a água oxigenada vai liberando oxigênio. Ela vai se transformando em água mais meio mol de O2, de gás oxigênio, aos poucos. Isso é uma decomposição natural na água oxigenada, tá? Conforme ela vai ficando mais velha, ela vai se decompondo. E aí, quando você usa, ela não faz aquelas bolinhas todas que ela faz, tá? Olha só, se você deixar um frasco de água oxigenada, principalmente no local onde bate sol, esqueci dentro do carro, o carro esquentou. O calor acelera a reação química e você começa a produzir muito oxigênio dentro do frasco. E aí, o frasco está fechado, a tampa, e você está produzindo gás ali dentro. O gás não cabe mais ali dentro. O que vai explodir? O que vai acontecer? Pode explodir o frasco. Então, nenhum tipo de peróxido pode ser deixado em altas temperaturas. Se ele for sólido, mais fácil ainda de armazenar. Mas quando ele é líquido, tem que tomar mais cuidado, porque esses peróxidos causam explosão. E quando você coloca na geladeira, a baixa temperatura diminui a velocidade das reações químicas, né? Então você consegue armazenar com mais cuidado. Tá? Então, só para tudo isso, só para voltar aqui nos peroxicompostos, peroxicompostos são compostos que liberam oxigênio. Então tá aqui, ó. Não se preocupem que se não for hoje, eu acho que ainda é hoje. Na próxima aula eu vou mostrar essa estrutura, tá? Então isso aqui, ó, chama-se, a sigla está em inglês, é um peroxicomposto. O nome disso aí, MCPBA, é ácido metacloro perbenzoico. Então essa palavra per indica que ele é um peróxido. Ácido metacloro perbenzoico. Na página 3 tem a estrutura dele e tem o nome. Tá? Então, é um peroxicomposto. Tem oxigênio ligado em oxigênio. E aí, ele libera um desses oxigênios, né? E esse oxigênio entra aqui, quebra a ligação dupla, entra aqui. Ó. Então, esse oxigênio que está aqui, onde se originou o epóxido, ele veio daqui, ó, do ácido metacloroperbenzoico. Tá? Saiu um oxigênio, quebrou a ligação dupla, formou o epóxido. Tá bom. Isso aqui, o MCPBA, quando ele perde um oxigênio, ele vira MCBA. Tá vendo que só saiu a letra P? Então eu tinha ácido metacloro perbenzoico, era um peróxido. Depois que ele perdeu o oxigênio, ele não é mais um peróxido. Aí ele vira ácido metacloro benzoico. Aí ele fica estável, não explode mais, nem nada, tudo tranquilo. Esse ácido metacloroperbenzoico, esse peróxido composto é sólido, tá? Então é até mais seguro para trabalhar. Você dissolve ele na reação no momento do uso. Mas mesmo assim, eu deixava isso aqui guardado. Isso aqui ficava guardado em geladeira, tá? A gente não arriscava em deixar fora da geladeira. Sempre guardado na geladeira. Então, o subproduto é o ácido metaclorobenzoico, que é o que sobra do ácido metacloroperbenzoico. Página 3, vocês vão ver essa imagem, aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então, a reação é muito simples. Quebra dupla, entra um oxigênio aqui, forma o epóxido e sobra o composto não peróxido. Por exemplo, quando a água oxigenada se decompõe, quando ela perde aquele oxigênio, a equação é H2O2, que é a fórmula da água oxigenada, setinha, formando a água mais meio mol de O2. Então, a água oxigenada está perdendo oxigênio. A água que sobra gera algum problema? Ela é perigosa? Claro que não. Assim como o MCBA. O MCBA que sobra não tem problema nenhum, não causa perigo algum. Tá bom? Então tá, página 1 foi. Deixa eu ver se esse é a 2. Não, esse é a 3. 4, então esse aqui é 2. Tá. Então agora, essa página 2, a gente vai falar de nomenclatura. Tá?
E aí depois a gente já começa as preparações. Então, vamos lá. Nomenclatura oficial, nomenclatura da EUPAC. Então ele fala assim: nome ou nomes dos grupos alquila ou arila, né, se for anel aromático, ligados ao anel. Que anel? Ao anel do epóxido. Seguidos da palavra oxirano. Então, você vai primeiro escrever o nome ou os nomes dos grupos alquila ou arila. E depois que você escrever esses nomes, você escreve a palavra oxirano. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em cima. Vocês concordam que essa estrutura à esquerda é igual a essa da direita? Olha só a numeração que eu fiz. Para escrever o nome do composto, você precisa saber em qual carbono está ligado o grupo alquila ou arila. Então, para isso, você precisa numerar o triângulo. A posição número 1 do triângulo é sempre o oxigênio. Tá? O oxigênio é a posição número 1. A posição número 2 é um dos carbonos e a posição número 3 é o outro. Ou vice-versa, né? Aqui o 2 é o da esquerda e o 3 é o da direita. Ou pode ser o inverso. O 2 é o da direita, o 3 é o da esquerda. Ah, como é que eu vou saber qual é qual? Na hora que eu estiver vendo a molécula, eu consigo explicar. Sem pegar um exemplo, é impossível dizer quem é o 2, quem é o 3. No final, quando eu explicar toda a nomenclatura, aí você vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Por que que esse é o 2 e aquele é o 3. Tá? Não tem uma regra certa quem é quem. Então, vamos lá. Quantas ligações o carbono faz? 4. Cada um desses dois carbonos, para formar o oxirano, para formar o epóxido, cada um deles já não está fazendo 2 ligações? Não é isso? Cada um deles faz 2. Né? Tá bom. Então, quantas ligações sobram para cada carbono? Se cada um está fazendo 2, sobram 2. 1, 2, para esse aqui que é o número 2. 1, 2, para esse outro que é o número 3. Tá? Então, sobram 2 ligações para cada. Não estou conseguindo ver o chat agora, pessoal, ele não está entrando. Já vejo lá. Tá? Então, nós poderemos ter, no máximo, 4 grupos alquila ou arila ligados a esse epóxido. Pode não ter nenhum? Pode. Eu posso colocar aqui 4 hidrogênios, que é o óxido de etileno, ou simplesmente oxirano. Posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3, posso ter 4. Ou posso não ter nenhum. Tá? Então, o número máximo de compostos ou de grupos carbônicos que eu posso ter ali são 4 grupos. Tá? Já volto aqui. Tá, não, mas é só Thaís respondendo. Tá bom. Então, vamos lá, pegar o primeiro exemplo. Vamos olhar esse primeiro exemplo. Eu já deixei tudo bonitinho, do jeito mais fácil para você entender. Quantos grupos carbônicos eu tenho ligado a esse epóxido? Preciso que agora alguém me responda aí, de preferência pelo microfone, né? Pelo 3, chat. professor. Quantos? 3? Onde você está vendo 3 grupos, 3 Ricardo? carbonos. Não, 3 carbonos. Não. Não, 2 carbonos ligados. 2. Não. Quantos grupos carbônicos eu tenho ligado no epóxido? Então, olha só, o epóxido é isso aqui, ó, Ricardo. Isso é o epóxido, tá? Então, quantos grupos carbônicos eu tenho ligados ao epóxido aqui? 2. Que 2? Me fala que 2 você está vendo. Ah, não, estou confundindo aqui cada carbono aqui, professor, mas é um só, seria um. Um só. Então, aqui, ó, dá para ver o pontilhadinho vermelho? Sim. Dá para ver? Então, esse pontilhadinho vermelho, pessoal, é isso aqui, ó. É o epóxido. Então, nesse epóxido, dá uma olhada. No carbono número 3, a gente colocou 2 hidrogênios, não é isso? 2 hidrogênios. Sim. Que estaria um para cima e um para a direita. E no carbono número 2, o que a gente colocou? Um hidrogênio e um grupo
Metil. 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 Então, o único grupo carbônico que tem aí é um grupo alquila chamado metil, tá? E esse metil está ligado em qual carbono do epóxido? No carbono número? Primário, né? Não, Número 2. Carbono número 2. Ah, por que ele está ligado no 2 e não no 3? Então, vamos lembrar das nossas velhas regras de nomenclatura. Quando a gente vai numerar uma cadeia carbônica, a gente não numera essa cadeia da ponta mais próxima de uma ligação dupla ou de uma ramificação? Não é assim que a gente numera as cadeias carbônicas? Sim. Então, naquele primeiro exemplo em específico, aquilo não é uma regra para todos. Naquele exemplo em específico, por que aquele é o carbono número 2? Porque é ele que está ligado a um grupo. E 3 é o que não tem nenhum grupo ligado. Então, como é que eu decido quem é o 2, quem é o 3? Você tem que atribuir os menores números possíveis para escrever o nome da substância. Como é que eu vou fazer para atribuir o menor número possível? Aquele carbono que tiver um grupo ligado é o que deve começar a ser contado. Então, no carbono 3 não tem ninguém, e no carbono 2 tem um grupo. Então, o nome do grupo não é metil? Então, o nome do composto, 2-metil, e finaliza o nome do composto com a palavra oxirano. Então, nome completo, 2-metil, tudo junto, oxirano. Tá bom. E se eu tivesse numerado ao contrário? E se eu tivesse colocado o número 2 aqui à direita e o número 3 à esquerda, aqui? Como é que seria o nome disso? Um metil, seria? Não, um é o oxigênio. Oxigênio. Se eu tivesse trocado esses dois números de lugar, se eu tivesse colocado 2 à direita e o 3 à esquerda, como é que ia ficar o nome? Ia ficar 3-metioxirano? 3-metioxirano. E aí, qual é o nome correto? 2-metioxirano ou 3-metioxirano? Qual é o nome correto? Aquele em que nós temos o menor número possível. Deu para entender por que neste exemplo eu não posso inverter? Quem é o 2, quem é o 3? Porque se eu inverter, em vez de chamar o composto de 2-metioxirano, que é a numeração mais baixa, ele vai passar a se chamar 3-metioxirano, que é uma numeração mais alta. E isso está em desacordo com as regras de nomenclatura. A regra diz que você sempre deve ter a menor numeração possível. E 2 é menor do que 3. Tá? Então, é assim que a gente começa a aprender a nomenclatura de epóxido, atribuindo o número 2 ao carbono que tem algum grupo ligado. Tá? Pessoal, vai cair em menos de 30 segundos. Então, antes de passar para o exemplo número 2, eu vou esperar cair a conexão e aí a gente já retorna para continuar no segundo exemplo. Minha intenção hoje é chegar até o início da página 3. Se eu chegar até a primeira preparação, hoje está ótimo já. Tá bom? Então, vamos esperar que já vai cair.
positivo, né? Então, existe essa interação entre o par de elétrons dos oxigênios com o ferro positivo da hemoglobina. Mas quando você chegar em bioquímica, no terceiro e quarto ano, a professora vai explicar melhor do que eu estou falando. Mas é nesse sentido que acontece essa interação do O2 com o ferro. Tá? 10 volumes, tudo bem, Monique. Aí eu já vi também. Mais que isso, eu acho complicado, né? Já é mais forte. Não sei se não poderia causar uma queimadura na boca. Tá? 10 volumes eu já vi, sim. Então, vamos lá. Entenderam, pessoal, essa história da numeração? Quem é que tem que ser o 2, quem é que tem que ser o 3? Então, se vocês entenderam, fala para mim. Por que neste segundo exemplo, o carbono número 2 é o da direita e o 3 é o da esquerda? Fala para mim, porque esse é o 2 e o outro é o 3. Qual é o motivo? Professor, o 2 está ligado na cadeia. Pode falar, Orlando. Fala você. O 2 está ligado na cadeia, não é? Em quantas? Uma só. Não, olha de novo. Quantas cadeias carbônicas tem ligado nesse carbono 2? 2. 2. Uma em cima e uma do lado. É que são duas iguais, né? Mas são duas. E esse carbono 3 está ligado em quantas cadeias carbônicas? Nenhuma, né? Nenhum. Tem 2 hidrogênios. Nenhum. Então, esse carbono 3 não tem nenhum grupo alquila ligado. E o carbono aqui da direita tem 2. Então, o carbono da direita é a posição 2, o carbono da esquerda é a posição 3. Tá bom. Como é que é o nome desse grupo aqui ligado em cima, pessoal? Metil. Metil. E esse outro aqui à direita? Metil também. Também metil. E os dois estão na mesma posição, não é isso? Sim. Os dois estão no carbono 2. E como é que a gente fala quando tem duas vezes o mesmo grupo? Quando tem duas vezes o grupo metil. Como é que a gente fala? Dimetil. Dimetil. E os dois estão ligados na posição 2. Então, o nome fica 2,2 dimetil oxirano. Tá? Ah, mas os dois estão na mesma posição. Precisa repetir o número 2? Precisa escrever 2,2? Precisa. Porque para cada grupo tem que ter um número. Então, se tem 2 grupos metil, o número 2 tem que aparecer 2 vezes. 2,2 dimetil. Tem um metil na posição 2 e outro metil na posição 2. Se você escrever 2 dimetil, está incompleto. E aí eu acabo dando errado. 2 dimetil. Você fala que tem 2 grupos metil e que um deles está na posição 2. Cadê o outro? Que você não falou. Cadê o outro? Você falou 2 dimetil. Eu sei que um dos grupos metil está na posição 2. E cadê o segundo grupo? Você não falou. Então tem que falar 2,2 dimetil. Tá? Terceiro exemplo. Quantos grupos carbônicos tem ligados a esse carbono da esquerda aqui do epóxito? Esse que eu chamei de 2. Quantos grupos carbônicos tem aqui? Hoje está difícil. Hoje o chat não quer abrir. Um só. Ah, agora abriu. Um só. Ótimo. E esse aqui? E esse carbono que eu chamei de 3 à direita? Quantos grupos carbônicos tem nele? Ligado a ele, um também? Um também, né? Então, você repara, ó, o carbono 2 tem um grupo carbônico e um hidrogênio. O carbono 3 tem um grupo carbônico e um hidrogênio. Tá dando empate, não dá? Não Sim. Tem um em cada lado? Sim. Então, Sim. Por que eu resolvi chamar o da esquerda de 2 e o da direita de 3? O que eu usei para definir isso se estava dando empate? Se tinha um em cada, podia ser 2, 3 ou 3, 2. Qual foi o critério que eu usei para chamar o da esquerda de 2 e o da direita de 3, já que eu tinha empate? A quantidade de hidrogênios? Não, tem um em cada também. Ó, tem um hidrogênio no 2 e um hidrogênio no 3. É outro critério.
E aí? Quando dá empate, que eu não tenho como resolver, o que eu uso para desempatar? Não é maior cadeia, não é metil, não é quantidade de ramificações, não é nada disso. É uma coisa muito mais básica que a gente já falou várias vezes. Ah, alguém falou. Stephanie. Ordem alfabética. Toda vez que dá empate numa determinada regra, o que é que vai desempatar? Você tem um grupo aqui e um grupo ali. Por que esse é o 2 e não é aquele o 2? Então, eu decido pela ordem alfabética. Tá bom. Como é que é o nome desse grupo alquilo aqui, que tem ligado no carbono da esquerda? A gente aprendeu isso na aula da semana passada, Etil. dos éteres, né? Etil. E esse da direita? Como é que é o nome desse? Metil. Não, tem 3 carbonos. Isopropil. Isopropil, porque tem 3 carbonos. E o carbono que está ligado no anel oxirano é o do meio, né? É o carbono do meio. Por isso que é isopropil. Quem vem antes na ordem alfabética? Etil ou isopropil? Etil. Etil. Então, segue a ordem alfabética. Esse carbono da esquerda é o 2, porque etil vem antes de isopropil. E esse carbono da esquerda foi numerado como 3. Tá? Então, o critério de desempate foi a ordem alfabética. Então, olha o nome. 2 etil, 3 isopropil, oxirano. Então, essa linha de cima são os exemplos mais fáceis, onde eu tenho um grupo ligado no epóxido, 2 grupos ligados no epóxido, e aqui no último, 2 grupos ligados no epóxido. Tá? Na linha de baixo, são compostos mais difíceis. Então, vamos lá. Quarto exemplo. Qual é a quantidade total de grupos carbônicos que eu tenho ligado nesse epóxido? Quantos grupos carbônicos eu tenho aí? 3, professor. 3. Muito bem. Quantos tem no carbono da esquerda, pessoal? Nesse carbono que eu chamei de 2. Quantos tem aí? 2 grupos? 2. E no da direita? 1 grupo. Um grupo. Então, você repara que no carbono 2 tem 2 grupos carbônicos, né? E nenhum hidrogênio. No carbono 3 tem um grupo carbônico e um hidrogênio. Então, me digam, por que o da esquerda eu chamei de número 2 e o da direita eu chamei de número 3? Por quê? Mas por que na esquerda tem 2 grupos? Um aqui em cima Ah, tá. Verdade. e outro aqui do lado. São 2 grupos carbônicos separados, né? Então, por que eu chamei esse aqui de 2 e esse de 3? Qual foi o motivo de eu numerar desse jeito? Esse é o jeito correto. E aí, por que eu numerei assim? Por ter do lado direito 2 metil aqui? Não. Por que aqui tem 2 grupos, eu usei como carbono 2, e esse que só tem um grupo eu numerei como 3? Qual é a explicação? A explicação deste exemplo é a mesma explicação desse. Quer ver? É porque o terceiro é metil e o que tem o 2 tem o etil junto. Tem o etil e tem o propil, né, junto, né? Então, Aí tem mais grupos no da esquerda do que no da direita, não é isso? No carbono 2 eu tenho 2 grupos e no carbono 3 eu tenho apenas 1. Então, isso vai fazer com que a menor numeração possível. 2 grupos na posição 2 e 1 grupo na posição 3. Se você inverter a numeração, aí você ia ter uma numeração maior. Você teria 1 grupo na posição 2 e 2 grupos na posição 3. A numeração ficaria mais alta. Quer ver? Ó? Quantos grupos tem aqui no carbono 2, no exemplo de cima? 1 grupo. 1. 1. E no 3? E no 3? Nenhum no 3, né? Nenhum. Então, 1 grupo no da esquerda, nenhum no da direita, esse aqui venceu, tem mais grupos.
Aqui embaixo, 2 grupos no da esquerda. Um grupo no da direita. Esse aqui venceu, 2 contra 1. Esse exemplo aqui, quantos grupos eu tenho nesse carbono da esquerda? Nenhum, né, professor? Nenhum. Nenhum. E no da direita? Tem 2. 2. Então, 2 no da direita, nenhum no da esquerda. Venceu, tem mais grupos. E aqui no terceiro exemplo, quantos grupos eu tenho no carbono da esquerda? 1. E no da direita? 2. 1. 1 também é. E aí empatou. Eu Empatou. usei a ordem alfabética. Alfabética, certo. Porque Entendeu empatou. agora, professor? Então, vamos lá. Escrever o nome desse antes de ir para o último. Qual é o nome desse grupo aqui que está no carbono 3? Metil? Metil. Esse que está aqui em cima, no carbono 2? Iso. Etil. Etil. Não. Só tem 2 carbonos aí. 2 carbonos, é? Como é que é 2 carbonos, pessoal? Etil. Etil. E esse aqui da esquerda, como é que é o nome desse? Propil. 3 carbonos, como é que chama? Propil, professor? Propil. Propil. 3 carbonos é propil. Qual dos 3 vem antes na ordem alfabética? Metil, etil ou propil? Etil, né? Etil. Depois? Metil. Metil. E por último? Propil. Então, na hora de escrever o nome, você usa a ordem alfabética e não a ordem numérica, né? Então, dá uma olhada aqui embaixo. Seguindo a ordem alfabética, o etil está na posição 2. 2 etil. Depois, quem é o próximo na ordem alfabética? Não é o metil? 3 metil. Por último, na ordem alfabética, não é o propil? 2 propil. Então, reparem que na hora que eu estou escrevendo o nome, pessoal, não é a ordem numérica que importa, é a ordem alfabética. Tá? Para escrever o nome sempre na ordem alfabética. Por isso que aparece número 2, depois aparece número 3, e depois aparece número 2 de novo. Porque o que vale é seguir a ordem alfabética. Então, ficou 2 etil, 3 metil, 2 propil, oxirano, que é o nome da parte final da cadeia. Certo? Então, se você entendeu o 3 não, esse quarto exemplo, o quinto exemplo também não vai ser difícil. Então, vamos lá. Quantos grupos carbônicos eu tenho ligado nesse anel oxirano? Qual é o número total de grupos carbônicos que tem aí? Dá uma olhada. 4, né, professor? 4, que é o número máximo, né, Irlano? 4 é a quantidade máxima, 2 em cada carbono. Então tá bom. Vamos começar por aqui. Se é 2 em cada, tá dando empate, não é isso, Irlano? Isso. Certo. Então, como é que eu vou definir quem é o 2, quem é o 3? Está dando empate. Hein, pessoal? Se está dando empate, como é que eu defino quem é o carbono 2, quem é o 3? Se tem 2 grupos em cada um deles. Tem maior ramificação, não é que você tinha falado? Ordem alfabética? Ordem alfabética? Não, eu não falei de maior ramificação, não. Isso aí foi alguém que citou aí no chat em algum momento, não fui eu, não. Ordem alfabética, tá? Então, vamos lá. Como é que é o nome desse grupo aqui? Etil. Esse aqui em cima? Metil. Esse outro aqui em cima? Metil também. E esse maiorzão aqui que tem 4 carbonos? Butil. Butil se fosse 4 carbonos em linha reta, mas isso é um grupo ramificado, não é só butil, não. Butil seria se tivesse 4 carbonos um do lado do outro e tivesse ligado no da ponta. Isso aqui tem 4 carbonos, mas é uma cadeia ramificada e está ligada no meio. Responder aí no chat, professor. Terc butil.
Eu não consigo ver o chat, não sei porque. Mas responderam, é térquico e butil. Tá ótimo, então. Obrigado. Térquico e butil. Então, etil, metil, metil, térquico e butil. Qual dos 4 vem antes na ordem alfabética? O etil? Não. O senhor falou na outra aula que o T do térquico não conta, então seria o butil? Isso, muito bem. Quem falou foi a Ana? Eu. Eu quem? A Ana? Sim, eu, Ana. Às vezes eu não consigo reconhecer todas as vozes. Então tá bom, Ana. Então olha só, o terque do terque butil, o T não conta. Tá vendo que terque escreve separado de butil? Então aqui, ó, terque butil, o que vale para a ordem alfabética é a letra É verdade. B do butil. Então esse butil é o que vem primeiro na ordem alfabética. Por isso que esse carbono da esquerda é o número 2 e o da direita é o número 3. Quem determinou isso foi a ordem alfabética. Então, agora a gente tem que escrever todos os grupos em ordem alfabética. Então, pela ordem alfabética, o primeiro é o terquibutil. Quem é o segundo na ordem alfabética? Etil. O etil. E quem são os últimos? Dimetil. É o dimetil. É metil e metil, não vale a letra D, né? Dimetil, o que vale é a letra M. Senão viria antes do etil, né? Isso, né? Assim como esse terc não conta, o di não vale, porque o di não é o nome do grupo. O di significa que tem 2 vezes, né? O que vale é o M do metil. Então, na ordem alfabética, 2, terc-butil. O terc-butil está no carbono 2. O próximo na ordem alfabética é o etil. 3, etil. E aí, por último, tem um metil no 2 e outro metil no 3. Depois fica 2,3 dimetil. Agora que eu vi que cortou, dimetil oxirano. Faltou o NO. Cortou aí quando eu escaneei a pontinha da folha. Tá? Completa aí. 2 terc-butil, 3 etil, 2,3 dimetil oxirano. Tá? Pessoal, um composto assim é praticamente impossível isso existir, tá? Na prática. Eu só desenhei esses exemplos mais complicados só para a gente treinar a nomenclatura, tá? Mas você não vai ver um exemplo assim na prática. E raramente também vai ver um exemplo assim, com 3 grupos ligados, tá? Os mais comuns são esses aqui de cima. Esses são mais comuns de aparecerem, tá? Esses 2 de baixo, a gente desenha na lousa, no caderno, mas dificilmente isso aparece, tá? Professor, Diga, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Fala aí. eu entendi porque ele fica 2,3 de metil. Porque tem um dos grupos metil na posição 2 e o outro na posição 3. E você tem que dizer quais são as posições que os grupos se encontram. Não tem um em cada carbono? Uhum. Não está um no 2 e o outro no 3? Deixa eu pôr lá de novo. Aqui, ó. Ó. Não tem um grupo metil que está no da esquerda e outro no da direita? Ah, entendi. Tem um na posição 2 e tem outro na posição 3. Uhum. Porque são 2 vezes, né? Dimetil. 2 grupos metil. Você não escreveu aqui, ó, 2,2-dimetil? Porque os 2 estavam no carbono 2? Aqui eu escrevo 2,3-dimetil. Eu tenho um na posição 2 e outro na posição 3. Entendi. Certo? Pessoal, antes de eu continuar ali, preparações, alguma pergunta aí de nomenclatura? Professor, eu tenho uma dúvida. Se eu tenho 2 terc-butil nos carbonos 2 e 3, o critério que eu vou usar para desempatar continua sendo a ordem alfabética. Se eu tiver assim, em cada um eu tenho terc-butil, só que em um eu vou ter o grupo metil e o outro etil. Aí eu vou começar a contar pelo que tem o etil. Sim, porque assim, o último critério de desempate é a ordem alfabética. Aí quando você vai para a ordem alfabética, está dando um novo empate. Terc-butil de um lado, terc-butil do outro. Vai para os próximos. O próximo grupo que tiver é o que vai desempatar, né? Ah, e se empatasse de novo? É porque todo mundo é igual. Se empatar até o fim, é porque os 2 lados são iguais. E aí tanto faz quem é o 2, quem é o 3, né? Se eles são iguais. Tá bom, Uma hora obrigada. vai desempatar. Se os grupos são diferentes, em algum momento você vai desempatar.
Por mais que tenham 2 iguais, nesse caso não tem 2 grupos metil? Sim. Tudo bem, metil vem depois, de etil e de térquibutil, mas tem 2 grupos metil. O desempate são os outros 2. Né? Então, sempre que 2 empatar, o desempate vai ser feito pelos outros. Entendi. Obrigada, professor. Tá? Mais alguma? Ou eu posso seguir lá nas preparações? Alguém mais? Não? Então tá bom, então vou seguir lá. Hoje a gente precisa chegar até aqui. Primeira preparação. Tá aqui, ó. Preparações. Nós vamos estudar 2 preparações e 3 reações, tá? Então hoje o meu intuito é ir até a primeira, e aí semana que vem a gente continua, tá? Primeira preparação, chamada de peroxidação de alcenos, também pode ser chamada de epoxidação. Então, reparem que esta primeira preparação é a mesma coisa, deixa eu achar aqui só um pouquinho, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá? É a mesma coisa que estava lá na página 1. Está escrito aqui, ó, normalmente são obtidos por oxidação de alcenos com peroxicompostos, tá? Aqui está escrito com outro nome. Aqui está escrito assim, peroxidação de alcenos. Peroxidação de alcenos não é a mesma coisa de oxidação de alcenos com peroxicompostos? Não é a mesma coisa, só mudando a ordem de escrever? É, tá? Ou, simplesmente, você pode chamar de epoxidação. O que é epoxidação? Formação de epóxido. Seria um nome mais simples, né? Quando você olha esse nome, você já entende o que vai aparecer na preparação. Então, vai aparecer um alceno e vai aparecer um peroxicomposto, tá? Então, tá lá, o alceno, reação genérica. Na página 3 tem a explicação, tem o exemplo. Um alceno e mais um peroxicomposto. Aquele mesmo MCPBA, tá? Forma o epóxido e o subproduto é o MCBA, não é mais um peroxicomposto. Está aqui embaixo. Tá? Então, tá aqui, ó. Por que o MCPBA, tá aqui o nome, ó, ácido metacloroperbenzoico, é considerado um peroxicomposto? Tá aqui, ó. Oxigênio ligado em oxigênio. Toda vez que você tiver oxigênio ligado em oxigênio, é um peróxido, ou um peroxicomposto. E ele é instável. Um desses oxigênios vai sair da molécula. E quando ele sai, ele reage com o alceno, forma o epóxido. Tá? Dá para ver que o ácido metacloroperbenzoico vira ácido metaclorobenzoico, ó. Dá para ver que eles são idênticos. O que aconteceu? Perdeu um oxigênio. Ah, qual é o oxigênio que sai, professor? É esse aqui, ó. Dá para ver meu mouse aí? Sim. Sim. Tá? É esse aqui o oxigênio que sai. Esse oxigênio sai, entra aqui na ligação dupla, formando o epóxido, e se esse oxigênio sai, não é exatamente isso que sobra? Então, ácido metacloroperbenzoico cede esse oxigênio e ele se transforma em ácido metaclorobenzoico. O ácido metaclorobenzoico não é mais um peróxido. Não é perigoso, não é instável, não vai explodir, tudo tranquilo. Certo? Não se preocupem, porque vamos supor que vocês fossem fazer uma prova disso agora, né? Vocês vão fazer lista de exercícios, em casa vocês podem consultar, então é fácil, você copia as estruturas, mas não precisa. Mesmo que você fosse fazer uma prova presencial, eu não peço para que ninguém desenhe isso, nem isso. Eu simplesmente digo que vocês podem escrevê-los assim, ó, pela sigla. MCPBA, ácido metacloroperbenzoico, e do outro lado, MCBA, ácido metaclorobenzoico. Pessoal, eu já fiz alguns epóxidos na minha vida. Já fiz algumas vezes essa reação. Sabe em quanto tempo que ela acontece? 10, 15 minutos. É uma reação extremamente rápida. Tá? E se eu não tenho lá no laboratório, se eu não tenho à disposição ácido metacloroperbenzoico, você pode preparar muitos peroxicompostos. Esse não, né? Esse a gente compra, é fácil.
Mas eu usava um outro oxidante. Eu usava um outro oxidante que chamava ácido perselenioso, ou perselênico. Acho que era perselenioso. É um peróxido. Ou um perácido, nesse caso. Porque ele vem de um ácido, né? Assim como esse é um perácido. É um peróxido que é um ácido. Então, peróxido mais ácido vira perácido. Esse ácido perselenioso, ele não era comprado pronto. Eu tinha que fazer esse perácido na hora da reação. Como é que eu fazia isso? Muito fácil. Eu pegava lá e pesava dióxido de selênio, que é um pozinho. Então, eu pesava lá no balão, dióxido de selênio. E, claro, eu tinha que fazer o cálculo da quantidade, né? Não era assim a olho. Aí eu calculava a quantidade e eu acrescentava dentro desse balão, onde já estava o dióxido de selênio, água oxigenada. Quando a água oxigenada reage com o dióxido de selênio, forma o ácido perselenioso, que é o peróxido. Então, muitos peróxidos ou perácidos, né, na verdade são perácidos, muitos peróxidos ou perácidos são produzidos na hora da reação usando água oxigenada. Então, a própria água oxigenada, além de ser um peróxido, ela pode produzir outros peróxidos. Por quê? Porque ela doa o oxigênio que ela tem e ela se transforma em água. Água faz mal a alguém? Nenhum. Então, quando a água oxigenada reage com um determinado composto, formando um peróxido ou um perácido, ela libera água. O oxigênio dela ele sai da molécula, forma o peróxido, o perácido, e sobra água, que não faz mal algum. Tá? Então, o termo geral é peróxido. Peróxido serve para qualquer exemplo. Aí, se eu quiser especificar, esse peróxido foi feito a partir de um ácido, mais o oxigênio que é liberado pela água oxigenada. Então, eu posso dizer que eu tenho um perácido. Tá? Então, peróxido serve para todo mundo, é um termo amplo. Se eu quiser especificar, eu posso usar para esse caso o termo perácido, que é um peróxido preparado em cima de um ácido. Tá? É só uma questão de nomenclatura, mas só para definir com vocês. Tá? Deixa eu voltar lá para finalizar isso. Então, aqui, a reação nua e crua, sem nenhum exemplo. Vamos aí para a página 3, que eu finalizo com um exemplo aí. Tá aqui, ó. Tá? Peguei um alceno qualquer, por exemplo, 3 carbonos, e desenhei aqui o perácido, né? Oxigênio ligado a oxigênio. Eu nunca peço esse mecanismo nas provas, tá? Inclusive, para explicar ele agora, né? Depois que já está tudo pronto, nem é tão simples. Então, vamos lá. Vamos tentar acompanhar. Esse oxigênio aqui é o oxigênio que vai sair. Tá? Então, quebra a ligação dupla. E o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Quando quebra a ligação dupla, abre uma ligação em cada carbono. Então, quebra a ligação dupla e vai haver a formação entre esses 2 carbonos e o oxigênio. Pronto. Simples. Quebra a dupla, adiciona o oxigênio do perácido, formou o epóxido. Tá bom. E por que o MCPBA vira MCBA? Aí acontece o seguinte. Quando quebra a dupla, esses elétrons da ligação carbono-carbono vêm para o oxigênio. Então, esse oxigênio que vai sair aqui do MCPBA, ele sai sem os elétrons. Tá? Os elétrons da ligação oxigênio-oxigênio ficam para esse oxigênio que está à direita. Os 2 elétrons ficam para ele. E como ele ficou com os 2 elétrons, ele forma uma ligação dupla carbono-carbono. Tá? Só que o carbono não pode fazer 5 ligações, né? Para esse oxigênio que ficou na molécula poder formar dupla, essa ligação dupla de cima tem que quebrar. Então, acompanha a seta. Quebra a ligação dupla do alceno, entra esse oxigênio. O oxigênio ao lado dele forma a ligação dupla com o carbono. O carbono não pode fazer 5 ligações. Quebra essa ligação dupla, fica um oxigênio negativo aqui em cima. Tá bom. E esse hidrogênio ficou voando aqui no ar, né? Se esse oxigênio saiu daqui e entrou no alceno, esse hidrogênio fica perdido? Não. Esse hidrogênio H+,
Tá vendo que eu fiz aqui pontilhadinho? Então, forma essa dupla, quebra essa dupla. Quando quebra essa dupla aqui de cima, fica O-. E ao mesmo tempo que ele fica O-, ele já pega o hidrogênio que estava aqui solto. Então, tudo isso, pessoal, acontece de uma maneira concertada. É tudo ao mesmo tempo, é muito rápido. Por isso que eu fiz várias setinhas e o pontilhado. Uma coisa leva a outra. Então, isso tudo é muito rápido. Quebra dupla, entra oxigênio. Esse O forma dupla, esse O de cima quebra a dupla e pega o H+. Eu já fiz o MCPBA do jeito que eu expliquei. Ó. Então, esse oxigênio aqui embaixo é o que formou a dupla, C dupla O. Esse dupla O que tinha aqui em cima, essa dupla quebra. E quando a dupla quebra, ele pega o H+, aí ele fica OH. Tá? Então, assim, eu nunca peço que vocês escrevam esse mecanismo em prova, tá? Só estou mostrando para exemplificar como eu faço em aula. Mas eu nunca peço em prova esse mecanismo que é concertado. Então, MCPBA, ácido metacloroperbenzóico, perde um oxigênio, forma o epóxido, né? Metiloxirano, ou se preferir, 2-metiloxirano, e sobra o MCBA, tá? O composto com oxigênio a menos. Outro exemplo, tá? Aqui eu já nem pus o mecanismo, estireno, que é o fenileteno, né? Ou feniletileno, reage com MCPBA, forma o epóxido. Estireno forma óxido de estireno, nome popular. Nome oficial, feniloxirano ou 2-feniloxirano, né? O grupo fenil está ligado no epóxido, no anel oxirano. MCPBA, depois que reage, sobra MCBA. Pronto. Aqui é assunto da próxima aula. A lidrinas entra na próxima aula, é uma reação longa, vou demorar um tempinho para explicar isso. Está faltando 1 minuto e 40 para cair a nossa conexão. Se for necessário, a gente volta mais uma vez para esclarecer últimas dúvidas, tá? Então, perguntas, dúvidas, vamos lá. Essa primeira preparação que eu acabei de mostrar, Leandra? Não, não é uma SN2, porque quando quebra a dupla, o oxigênio entra ao mesmo tempo nos 2 carbonos. Não é uma SN2, não. Não é considerado uma SN2. Mecanismo consertado, você mesmo falou, mecanismo consertado. Se é consertado, não é SN2. A SN2 envolve um ataque por um lado, outro saindo por outro, um nucleófilo, um grupo de partida. Esse tipo de reação não caracteriza SN2, é uma reação de mecanismo consertado. Tá? É uma adição à ligação dupla. Né? SN2 é substituição. Ali eu estou adicionando um oxigênio numa ligação dupla. É a quebra da dupla, é uma adição. Tá? Pessoal, falta alguns segundos para cair. Precisamos voltar? Tem ainda perguntas ou a gente vai encerrar? Me digam antes que caia, por favor. Se a gente precisar voltar, não tem problema nenhum, eu entro de novo. Professor, o mecanismo concertado, ele é o de eliminação? Porque o senhor já comentou em algum